E hoje vamos falar sobre um assunto que você pensa que é difícil, mas vai descobrir que não é: osteoporose. A osteoporose é a doença osteometabólica mais comum da prática clínica e ela ocasiona uma diminuição da massa óssea e deteriorização da microarquitetura do esqueleto, levando a um risco aumentado de fragilidade e de fratura óssea. Mas antes da gente falar de osteoporose, vamos entender um pouquinho sobre o osso. Ao longo do tempo, o nosso osso passa pelos seguintes processos fisiológicos: crescimento longitudinal, modelagem, que é o crescimento em diâmetro, e remodelamento, que é a troca constante do osso antigo pelo osso novo. Nós temos dois tipos de ossos principais, eu sei que você já sabe, mas não custa relembrar: o osso cortical, que corresponde a 80% da nossa massa óssea, sendo encontrado na diáfise dos ossos longos e na superfície dos ossos planos. Ele é um osso compacto, formado por lamelas concêntricas, que tem como função tanto mecânica como também função de proteção. E o osso trabecular, que corresponde a 20% da massa óssea, presente na epífise dos ossos longos. Eu sei que vocês sabem o que é epífise e diáfise, eu tenho essa fé. E no esqueleto axial e também nos ossos planos, formado por placas e espículas ósseas com maior área de superfície e tem uma importância metabólica importante para o controle da calcemia. O osso cortical só tem participação metabólica em situações de déficits minerais prolongados. O osso é composto por uma fase orgânica denominada matriz óssea ou osteoide, a qual é construída por colágeno, 85 a 90% da matriz, e tá aí o povo tomando colágeno o tempo inteiro, Principalmente colágeno tipo 1, que fornece resistência e elasticidade ao osso, e por outras proteínas de menor quantidade, como a osteocalcina e também as glicoproteínas. Já a fase inorgânica, ela é formada por cristais de hidroxapatita de cálcio, além de outros minerais, sendo responsáveis pela dureza do osso. Existem 3 células principais no nosso osso, é importante que também você saiba: os osteócitos, que correspondem a 90 a 95% das células do osso, e tem a origem dos osteoblastos, que ficam presos dentro da matriz mineralizada e atuam como sensores a estímulos mecânicos para o remodelamento do osso. Os osteoblastos correspondem a 5% das nossas células ósseas e derivam das células progenitoras mesenquimais da medula óssea, com capacidade de sintetizar a matriz e de estimular a reabsorção dessas pelos osteoclastos. Os osteócitos, além de terem a importância de receber os estímulos mecânicos sobre o osso para ativar ou inibir formação e reabsorção, eles também têm importância na regulação do fosfato, pois eles possuem receptores sensores de fosfato e produzem um hormônio fosfatúrico chamado FGF23, de acordo com a nossa fosfatemia. Os osteoclastos correspondem a 1 a 2% das nossas células ósseas, estão em menor quantidade, e são derivados dos precursores hematopoiéticos, macrófagos e monócitos. São as células responsáveis pela reabsorção óssea. E se nós queremos entender como ocorre a osteoporose, como agem as medicações destinadas ao seu tratamento, nós precisamos compreender muito direitinho como ocorre o processo de remodelação óssea. Então preste muita atenção, se estique, se alongue aí na cadeira e escute o que eu vou te dizer agora. O processo de remodelação se inicia com a ativação dos osteoclastos pelo estímulo do receptor ativador fator nuclear kappa-beta, chamado também de RAM, que você deve estar pensando: meu Deus, de onde surgiu isso? Se liga nisso que isso vai ser importante. Ele é localizado na membrana do pré-osteoclasto pelo seu ligante, o RANK ligante, que é produzido pelo osteoblasto, estimulando a reabsorção óssea. O mesmo osteoblasto regula a reabsorção, liberando a osteoprotegerina, que compete com o RANK pelo RANK ligante e bloqueia assim a ativação dos osteoclastos.
A expressão do Rank ligante é estimulada por vários hormônios, tais como a 1,25-HD, né, a formativa da vitamina D, o PTH, que é o paratormônio, peptídeos relacionados ao PTH, como o PTHRP, além de citocinas, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 11, o interferogama, que bloqueia o processo por efeito direto também no osteoclasto. Essa via é a principal via estimuladora da reabsorção. A via WNT desempenha papel importante na formação óssea, por estimular a atividade osteoblástica, em conjunto com proteínas que servem como correceptores para membranas da família WNT das ligadinas, ativam a beta-catenina e regulam assim a expressão gênica dos osteoblastos, formando a matriz óssea. Essa via é regulada pela esclerostina, uma proteína produzida pelo osteócito que antagoniza a via WNT, impedindo assim a formação do complexo WNT com proteínas correceptoras e assim a ativação do osteoblasto. Após a produção da matriz óssea, os osteoblastos seguem uma das três seguintes vias. Ou eles se transformam em osteócitos, que ficam presos dentro da matriz mineralizada, formando uma complexa rede de células que se conectam umas com as outras na superfície do osso, sendo responsáveis por sentir os estímulos mecânicos, como nós já falamos, que acontecem sobre o osso, e com base nisso estimular ou não o remodelamento ósseo. Ou 2, eles se transformam em osteoblastos de superfície, formando uma camada linear, fina na superfície dos ossos trabeculares, revestindo-as. Ou então eles entram em apoptose, certo? Dentre todos os hormônios que atuam na regulação da remodelação óssea, o estrógeno tem um papel essencial. Ele inibe a esclerostina, suprime o Rank ligante e regula a produção de citocinas inflamatórias, levando a estímulo osteoblástico. Além disso, ele aumenta a produção de IGF-1, de fator transformador beta ou TGF-beta e a síntese do procolágeno. Todas essas ações levando à formação de matriz óssea. O PTH estimula a reabsorção óssea de forma indireta ao induzir a produção de Rank ligante pelos osteoblastos e, com isso, ativa a formação de osteoclastos e a reabsorção óssea. Os osteoclastos não têm receptores para o PTH. O PTH também tem, entretanto, uma ação anabólica direta sobre o osso ao inibir a esclerostina e, dessa maneira, ativa a via WNT para a formação de osteoblastos. Assim, esse hormônio tem efeito duplo, ou seja, ele tanto estimula a formação, o que justifica o seu uso, o uso do PTH recombinante no tratamento da osteoporose, quanto ele também age na reabsorção óssea. Em doses altas e contínuas, o PTH leva a um efeito predominante de reabsorção óssea, como ocorre no hiperparatireoidismo. Em doses mais baixas e pulsáteis, predomina o efeito estimulador sobre a via WNT, com estímulo à formação óssea. Você aí imaginando que o osso é uma estrutura rígida, né? Compacta ali, dura. Percebeu como ela está em constante renovação? Pois é, não esqueça disso para as nossas próximas aulas de osteoporose, que isso vai te ajudar muito a entender o mecanismo de ação de cada uma das medicações anti-osteoporóticas. Fica ligado!